fato que não era esperado, enfim, qualquer coisa que seja negativa, entre aspas, acontece. A gente precisa ter a consciência de que aquilo traz em si uma oportunidade de crescimento. Porque todo problema, toda adversidade, ele revela algo que precisa ser consertado. Tudo aquilo que acontece de negativo, de ruim, revela em si, traz consigo mesmo a solução. Ou seja, a solução de algo que não está rodando bem e precisa rodar melhor. Falando do ambiente corporativo, por exemplo. Ou falando na verdade em tudo na vida, né? Relacionamento, o teu relacionamento consigo mesma, tudo o que acontece que gera um problema a ser resolvido, né? E aí é quando a gente precisa de resiliência, revela por si só algo que eu preciso consertar. Então aí já é uma oportunidade. Essa mudança de mindset é fundamental. Uma ferramenta que me ajudou muito foi eu anotar os erros e problemas que aconteciam, principalmente os que dependiam de mim. Teve uma época na minha vida em que, no começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar na primeira empresa que eu trabalhei de desenvolvimento humano, que eu errava muito, assim, né? Eu tinha trabalhado numa locadora, e aí eu fui puxado para um nível empresarial muito mais alto. E aí eu nessa empresa de desenvolvimento humano, eu errava bastante porque eu estava aprendendo, né? Eu era garoto, eu tinha 18, 19 anos, eu estava aprendendo muito e eu errava muito. E aí aquilo começou a me incomodar demais, porque eu sempre quis ser uma pessoa que era referência, né? Então eu comecei a anotar, eu lembro que até hoje eu fiz uma planilha de Excel, uma coluna era erro cometido, a outra coluna era o que eu deveria ter feito e a outra coluna era aprendizado. Então toda vez, praticamente de imediato, o erro era cometido, eu tomava um esporro, a primeira coisa que eu fazia era ir na planilha, colocar o erro que eu cometi do outro lado, na coluna seguinte, o que eu deveria ter feito no lugar disso. E na terceira coluna, o aprendizado, ou o sentimento, ou alguma percepção mais pessoal. Então, esse exercício me ajudou demais, sabe? Isso leva à tomada de consciência. E isso leva à resiliência. Por quê? Porque a gente começa a perceber que erros fazem parte do processo e que os erros, quando a gente olha para os erros com olhos de quem quer aprender alguma coisa e não com olhos de quem quer julgar, mas com olhos de quem quer aprender, quando eu olho para o erro com olhos para aprender, eu enxergo uma forma nova de fazer algo que eu não tinha percebido. E isso vai gerando naturalmente crescimento. Exato, você ressignifica o erro. Você passa a olhar para erros como fontes de aprendizado. Entendeu? Então, esse processo é fundamental. Isso ajuda muito a ter resiliência e, naturalmente, antifragilidade. A antifragilidade é a capacidade de ir crescendo com cada pancada que você toma, né? Com cada porrada que a vida te dá, com cada adversidade, com cada desafio, você se torna mais especialista em desafios. E você começa a perceber que os obstáculos são o caminho do crescimento.